Estava limpando as mesas no café do Manuel pela 1000ª vez naquela semana, quando o carro mais caro que já vi estacionou no nosso estacionamento de Cascalho. Trabalhar como empregada de mesa enquanto frequentava o ensino superior comunitário não era glamouroso, mas pagava as contas, mal e mal. O que eu não esperava era que um CEO bilionário entrasse no nosso pequeno café de uma vila no interior de Portugal e assinasse um cheque com uma assinatura que eu memorizara de uma fotografia desbotada que olhava desde os 7 anos. Uma assinatura que pertencia ao pai que a minha mãe me disse que tinha morrido antes de eu nascer. Antes de começarmos, adoraria saber quantos anos tinhas quando conheceste o teu primeiro amor. Partilha a tua experiência nos comentários abaixo e, por favor, subscreve para mais histórias sobre revelações inesperadas e as ligações que nos unem. Agora, deixa-me levar-te de volta àquela terça-feira comum que virou o meu mundo do avesso. Aos 24 anos pensava que tinha a minha vida resolvida. Trabalhava no turno da manhã no café do Manuel em Mil Fontes, uma pequena vila no Alentejo onde nada de excitante acontecia. O salário era péssimo, mas as gorjetas eram decentes o suficiente para cobrir as propinas no Instituto Politécnico local, onde estudava administração de empresas. O meu plano era simples: terminar o curso, poupar dinheiro suficiente para transferir-me para uma universidade de 4 anos e, eventualmente, começar o meu próprio negócio. Vivia com a minha mãe, Lina, no mesmo pequeno apartamento que partilhávamos desde que eu era criança. Ela trabalhava como costureira na lavandaria local e criara-me como mãe solteira depois de o meu pai morrer num acidente de carro quando ela estava grávida de mim. Pelo menos era isso que ela sempre me dissera. A única coisa que tinha do meu pai era uma fotografia que encontrara escondida num dos velhos livros da minha mãe quando tinha 7 anos. Era uma imagem de 2 adolescentes claramente apaixonados à beira de um lago. No verso, com uma caligrafia cuidadosa, alguém escrevera: "Lina, és o meu mundo inteiro. Amar-te-ei para sempre, Geraldo." A assinatura era distinta, um G ousado seguido de letras fluídas que soletravam o resto do nome. Perguntei à minha mãe sobre a foto uma vez, e ela ficou tão perturbada que nunca mais toquei no assunto. Mas guardei a imagem escondida na minha caixa de joias. E ao longo dos anos tracei aquela assinatura com o dedo tantas vezes que a poderia desenhar de memória. Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Cheguei ao café do Manuel às 6 da manhã para ajudar com o rush do pequeno almoço. O café era uma instituição local, com bancos vermelhos de vinil, chão achadrezado e um menu que não mudava desde os anos 80. Os nossos clientes habituais eram camionistas, trabalhadores da construção e reformados que vinham pelo café e ficavam pela fofoca. Estava a encher a estação de café quando o meu gerente, Paulo, se aproximou com um pedido invulgar. "Catarina, preciso que cuides da mesa do fundo hoje. Temos um homem de negócios a vir para uma reunião privada por volta das 10 horas da manhã. Ele pediu especificamente a mesa do canto e está a pagar extra pela privacidade." "Que tipo de homem de negócios?" perguntei curiosa. Mil Fontes não era exatamente um centro de atividade corporativa. "Não sei, não me interessa." Encolheu os ombros o Paulo. "Dinheiro é dinheiro. Apenas assegura-te de que ele fica satisfeito e mantém o café a vir." Exatamente às 10 horas da manhã, um sedã preto com vidros fumados parou lá fora. Vi pela janela enquanto um homem num fato caro saía. Era alto, provavelmente nos seus 50 e poucos anos, com cabelo sal e pimenta e o tipo de postura confiante que gritava sucesso. Mesmo à distância conseguia ver que o seu fato custava mais do que eu ganhava em 3 meses. Entrou no café como se fosse dono do lugar, os olhos a varrer a sala antes de se fixarem na mesa do canto que o Paulo lhe reservara. Peguei num menu e num bule de café e aproximei-me da mesa dele. "Bom dia", disse com o meu melhor sorriso de serviço ao cliente. "Sou a Catarina e vou cuidar de si hoje. Posso começar com um café?" "Por favor", disse ele, a voz profunda e culta. Tinha olhos bondosos, notei, apesar da óbvia riqueza e poder que carregava. "E obrigado por acomodarem o pedido de reunião privada. Sei que isto não é exatamente o Ritz. O café do Manuel tem o seu próprio encanto", disse, servindo o café. "Está à espera de alguém?" "Sim, o meu advogado deve chegar em breve. Estamos a discutir assuntos de negócios sensíveis." Acenei com a cabeça e deixei-o com o menu.
mas algo nele me incomodava. Havia algo familiar no seu perfil, na forma como segurava a cabeça, mas não conseguia identificar. 20 minutos depois, outro homem de fato chegou, claramente o advogado. Passaram as 2 horas seguintes em conversa intensa, falando em voz baixa sobre contratos e aquisições. Mantive as chávenas de café cheias e trouxe-lhes o almoço, mas tentei dar-lhes privacidade. O advogado dera-lhe uns papéis quando notei que as chávenas estavam vazias. Aproximei-me da mesa deles. Ele tirara uma caneta de ouro e estava a assinar o documento. De onde estava, conseguia ver claramente a assinatura e o meu sangue gelou. O bule de café caiu da minha mão, estilhaçando-se no chão e atraindo a atenção de todo o café. Ele olhou para mim assustado e eu comecei imediatamente a pedir desculpas e corri para trás para pegar num pano para limpar a bagunça. O Paulo veio ter comigo e tentou obter alguma satisfação, mas eu não tinha tempo para explicações. Precisava de olhar outra vez para aquela assinatura. Então, corri de volta à mesa do homem de negócios e olhei para a pilha de papéis enquanto ele assinava uma nova página. O G ousado seguido de letras fluidas, exatamente a mesma assinatura que eu olhara na fotografia escondida durante 17 anos. Senhor, disse, a voz pouco acima de um sussurro. Essa é a assinatura do meu pai. Ele olhou para mim de novo, confusão clara no rosto. Desculpe, o que disse? A sua assinatura, disse, as mãos a começar a tremer. É idêntica à do meu pai, mas isso é impossível porque ele morreu antes de eu nascer. A cor esvaiu-se do seu rosto. Olhou para mim durante um longo momento, olhando-me realmente pela primeira vez. Vi os olhos dele absorverem os meus traços, o meu cabelo escuro, os meus olhos verdes, a forma do meu rosto. Qual é o teu nome? Perguntou baixinho. Catarina Borges. E o nome da tua mãe? Lina Borges. A caneta de ouro pesada escorregou dos dedos dele e estilhaçou-se no chão, o som ecoando pelo café de repente silencioso. Agarrou a borda da mesa, os nós dos dedos brancos. Lina Borges, repetiu a voz oca. De Braga. Sim, mas como sabe quantos anos tenho? Fiz 24 na semana passada. Oh, meu Deus, sussurrou. És filha dela. És a minha filha. O mundo pareceu inclinar-se para o lado. Agarrei as costas de uma cadeira próxima para me equilibrar. Isso é impossível. O meu pai morreu num acidente de carro. A minha mãe disse-me. A tua mãe disse-te que o teu pai estava morto. A voz dele estava cheia de dor e descrença. Catarina, o meu nome é Geraldo Caneira. Tinha 17 anos quando me apaixonei pela tua mãe. Íamos casar-nos depois da formatura, mas os pais dela não aprovavam de mim. Senti como se fosse vomitar. Geraldo Caneira, o dono da Caneira Indústrias. Ele acenou devagar. A tua mãe, ela simplesmente desapareceu. Um dia estava lá e no dia seguinte a família dela disse-me que ela se mudara e não queria ver-me mais. Ela mudou-se para viver aqui em Mil Fontes com a tia. Estava grávida de mim. Grávida? Repetiu, a palavra atingindo-o como um golpe físico. Ela estava grávida e nunca me disse. Tirei o telemóvel com mãos trêmulas e mostrei-lhe a fotografia que tirara da imagem anos antes. É o senhor? Ele olhou para a imagem no ecrã e lágrimas começaram a formar-se nos olhos. Foi tirada no lago no verão antes de ela partir. Dei-lhe essa foto no dia antes de ela se mudar. Escrevi no verso que a amaria para sempre. Encontrei-a quando tinha 7 anos, disse, a minha voz a quebrar. Tenho olhado para a sua assinatura toda a minha vida, perguntando-me sobre o pai que pensava estar morto. Geraldo estendeu a mão pela mesa e gentilmente pegou na minha. Catarina, juro-te, não fazia ideia de que existias. Se soubesse que a tua mãe estava grávida, se soubesse que ela tinha o meu filho, teria movido céus e terra para vos encontrar às duas. Mas por que mentir? Por que dizer-me que estavas morto? Porque ela tinha 18 anos, estava grávida e assustada, disse baixinho. Porque os pais dela provavelmente a convenceram de que eu não era bom para ela, que arruinaria a vida dela, porque ela pensou que te estava a proteger de um pai que talvez não te quisesse. Pensei na minha mãe, na tristeza que por vezes via nos olhos dela quando pensava que eu não estava a olhar, na forma como nunca namorara ninguém a sério, nunca parecera interessada em encontrar amor de novo. Ela nunca te superou. Percebi que nunca se casou com mais ninguém.
Tem estado sozinha todos estes anos e eu nunca a superei, disse Geraldo. Construí um império. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas, mas nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir como a Lina me fazia. Nunca parei de esperar que um dia a visse de novo. Sentamo-nos em silêncio por um momento, ambos a tentar processar a magnitude do que descobríramos. Temos a certeza? És o meu pai? Perguntei finalmente. Catarina, tens os meus olhos. Tenho a certeza de que és a minha filha. E se me permitires, gostaria de conhecer a minha filha. E gostaria de ver a tua mãe de novo para entender por que ela sentiu que tinha de carregar este segredo sozinha durante 24 anos. Ela vai ficar aterrorizada quando souber. Sabes, ela vai pensar que a odeias por me ter afastado de ti. Nunca a poderia odiar, disse Geraldo firmemente. Estou magoado. Sim, estou devastado por ter perdido toda a tua infância, mas entendo por que ela fez o que fez. Estava a proteger-te da única forma que sabia. Olhei para este homem, o meu pai, de pé, à minha frente num pequeno café de vila, e senti uma estranha mistura de raiva, alegria e uma tristeza avassaladora por todos os anos que perdéramos. Tenho tantas perguntas. Tenho 24 anos de perguntas. Mas agora temos tempo. Temos todo o tempo do mundo. Naquela noite, sentei-me no nosso pequeno apartamento à espera que a minha mãe chegasse do trabalho. Liguei para o turno da noite dizendo que estava doente, alegando uma emergência familiar. Não era exatamente uma mentira. Quando a mãe entrou pela porta às 18h30, cansada do dia na lavandaria, eu estava sentada à mesa da cozinha com a velha fotografia à minha frente. Catarina, o que se passa? Pareces que viste um fantasma. Mãe, precisamos de falar sobre o meu pai. A cor esvaiu-se do rosto dela e afundou-se na cadeira à minha frente. Querida, sabes que o teu pai morreu antes de nasceres. Por que estás a trazer isso à baila agora? Porque eu conheci hoje, mãe, conheci o Geraldo Carneira. Ela ficou completamente imóvel, os olhos fixos na fotografia entre nós. Isso é impossível, sussurrou. Ele veio ao café hoje. Quando assinou um documento, reconheci a assinatura dele desta foto. Mãe, ele está vivo. Tem estado vivo todo este tempo. E nunca soube de mim. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ó Deus, Catarina, ó Deus, o que fiz eu? Por que me mentiste? Por que me disseste que ele estava morto? Porque tinha 18 anos e estava aterrorizada e envergonhada, disse, a voz a quebrar. Porque os meus pais me convenceram de que ele arruinaria a minha vida, que era apenas um rapaz pobre sem futuro que me arrastaria para baixo. Porque quando descobri que estava grávida, já vivia aqui com a minha tia, e estava demasiado assustada e orgulhosa para lhe ligar. Mas, mãe, podias ter me dito a verdade quando eu crescesse. Podias ter tentado encontrá-lo. Como podia? Perguntou desesperadamente. Como podia ligar-lhe depois de 24 anos e dizer: a propósito, tens uma filha que nunca te disse. Como podia explicar que o deixei pensar que não o amava, quando a verdade era que nunca parei de o amar por um único dia? Estendi a mão pela mesa e peguei na dela. Mãe, ele também nunca parou de te amar. Nunca se casou com mais ninguém. Tem estado sozinho todos estes anos, tal como tu. Ele deve odiar-me, sussurrou. Ele não te odeia. Está magoado, mas entende por que fizeste o que fizeste. Ele quer ver-te, mãe. Quer falar. Não consigo, disse, abanando a cabeça. Não consigo enfrentá-lo. Não depois do que fiz. Sim, consegues, disse firmemente. Porque lhe o deves, e deves-mo a mim, e deves tu a ti mesmo. Tens carregado este segredo durante 24 anos, e está na hora de o largares. No dia seguinte, arranjei para os meus pais se encontrarem no café durante as horas calmas da tarde. Vi de trás do balcão enquanto a minha mãe entrava, parecendo aterrorizada e bonita num simples vestido azul. Geraldo já lá estava, sentado na mesma mesa onde nos encontráramos no dia anterior. Quando a viu, levantou-se devagar, o rosto uma mistura de amor e dor, e 24 anos de saudade. Lina, disse baixinho. Geraldo, respondeu a voz mal audível. Ficaram ali por um momento, duas pessoas que se haviam amado como adolescentes e passado as vidas adultas inteiras separadas por medo e mal-entendidos. Pareces exatamente a mesma,
disse ele. Não, não pareço, disse ela com um sorriso triste. Agora sou velha e cansada e cometi tantos erros. Ambos cometemos, disse ele. Mas temos uma filha, Lina. Temos uma filha bonita e incrível. Sinto tanto, sussurrou, lágrimas a escorrer pelo rosto. Sinto tanto tê-la afastado de ti. Sinto tanto ter te deixado pensar que não te amava. Eu sei por que o fizeste, disse gentilmente. Eu entendo. Estavas a protegê-la e a protegeres-te a ti mesmo. Mas, Lina, não podemos mudar o passado. Só podemos decidir o que fazemos com o futuro. Vi de todo o café, enquanto os meus pais falavam durante horas, partilhando 24 anos de histórias, de dor, das vidas que construíram separadamente enquanto nunca se esqueciam um do outro. Vi o rosto da minha mãe transformar-se ao perceber que o rapaz que amara ainda lá estava por baixo do homem de negócios bem-sucedido que se tornara. E vi os olhos do meu pai iluminarem-se ao ouvir histórias da minha infância, sobre a filha que nunca soubera que existia. Quando finalmente se levantaram para sair, não eram as mesmas pessoas quebradas que haviam entrado. Eram duas pessoas que haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra depois de uma vida inteira separadas. Catarina, disse o meu pai enquanto se aproximavam do balcão. A tua mãe e eu temos falado. Temos muito para resolver, muito tempo perdido para recuperar. Mas primeiro, quero fazer algo por ti. Não precisas de fazer nada por mim. Só estares aqui. Só saber que estás vivo. Isso basta. Não, não basta, disse firmemente. Perdi os teus primeiros passos, as tuas primeiras palavras, o teu primeiro dia de escola, a tua formatura. Perdi tudo. Não posso recuperar esses anos, mas posso assegurar-me de que tens todas as oportunidades do mundo de agora em diante. O que queres dizer? Quero dizer que não vais mais ao Instituto Politécnico, disse com um sorriso. Vais para a universidade que quiseres, estudar o que quiseres e nunca mais vais ter de te preocupar com dinheiro. És a minha filha, Catarina. És uma caneira agora se quiseres ser. Não quero o teu dinheiro porque te sentes culpado, disse. Não o ofereço porque me sinto culpado, disse. Ofereço-o porque és a minha filha. Já é teu. E porque quero dar-te todas as oportunidades que nunca tive a chance de te dar antes. 6 meses depois, estava inscrita na Universidade de Lisboa, a estudar gestão com uma minora em gestão de organizações sem fins lucrativos. Os meus pais tinham levado as coisas devagar, redescobrindo-se um ao outro depois de 24 anos separados. Mas qualquer um via que ainda estavam profundamente apaixonados. O meu pai cumpriu a palavra sobre não apenas atirar dinheiro à situação. Passou tempo a conhecer-me, a aprender sobre os meus sonhos e objetivos, a apoiar a minha educação, não só financeiramente, mas emocionalmente. Veio à minha orientação universitária, ajudou-me a mudar para o dormitório e ligava-me todas as semanas só para falar. A minha mãe deixara o emprego na lavandaria e agora trabalhava como diretora da Fundação Caneira, uma organização de caridade que o meu pai criara para ajudar jovens de origens desfavorecidas a acederem à educação e oportunidades. Sabes, disse o meu pai uma noite enquanto nos sentávamos no seu apartamento de cobertura olhando sobre a cidade. Eu costumava pensar que o sucesso era construir algo maior que nós mesmos, deixar um legado nos negócios. E agora perguntei. Agora sei que o único legado que realmente importa é o que deixas nas pessoas que amas, disse. Construí um império, mas a coisa mais importante que criei foste tu, mesmo sem o saber na altura. Alguma vez te perguntas como as coisas seriam diferentes se a mãe te tivesse dito sobre mim desde o início? Todos os dias, admitiu. Mas depois penso na mulher que te tornaste, na força e independência que a tua mãe te deu ao criar-te sozinha. Se as coisas tivessem sido diferentes, não serias tu. Achas mesmo isso? Eu sei isso, disse firmemente. A tua mãe criou-te para seres forte, para trabalhares duro, para valorizares as pessoas acima das posses. Essas não são lições que se aprendem quando tudo te é dado. Ganhaste o teu caráter, Catarina. Isso é algo que o dinheiro não compra. Pensei naquela conversa muitas vezes nos meses que se seguiram. A minha vida mudara dramaticamente. Estava a frequentar uma universidade de elite, a viver num belo dormitório e tinha acesso a oportunidades que nunca sonhara.
Os meus pais casaram-se de novo numa tranquila manhã de sábado na mesma igreja onde planeavam casar 25 anos antes. Foi uma cerimônia pequena. Só eu, a tia da minha mãe que a acolhera todos aqueles anos atrás, e alguns amigos próximos, mas foi perfeita. Aceitas esta mulher como tua esposa? Perguntou o padre ao meu pai. Para ter e manter. Na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza, no melhor e no pior, enquanto ambos viverem. Aceito, disse o meu pai, a voz grossa de emoção. Sempre aceitei. Quando se beijaram, vi 24 anos de separação, de saudade, de arrependimento finalmente chegarem ao fim. Já não eram adolescentes, mas o amor entre eles era tão forte como quando tinham 17 anos. Na recessão depois, o meu pai puxou-me para o lado. Catarina, tenho algo para ti, disse, entregando-me uma pequena caixa embrulhada. Dentro estava um delicado colar de ouro com um pendente que me tirou o fôlego. Era uma versão em miniatura da fotografia que eu tanto prezara durante tantos anos. A imagem dos meus pais à beira do lago, mas agora gravada em ouro. Mandei fazê-lo da foto original. Queria que tivesses algo que representa não só de onde viemos, mas para onde vamos. Essa foto trouxe-nos de volta juntos, Catarina. De certa forma, foste a ponte entre a tua mãe e mim toda a tua vida, mesmo quando não o sabíamos. Abracei-o com força, este homem que passara de estranho a pai no espaço de poucos meses. Amo-te, pai. Amo-te também, querida, mais do que jamais saberás. Alguns anos depois estava de volta ao Café do Manuel, mas desta vez como cliente. Formara-me na Universidade de Lisboa com distinção e estava a começar a minha própria organização sem fins lucrativos, focada em ajudar mães solteiras a acederem à educação e formação profissional. O meu pai era o meu maior investidor, mas mais importante, era o meu maior apoiante. O Paulo, o meu antigo gerente, veio à minha mesa com um enorme sorriso. Ora, vejam só quem voltou. Como está a rapariga da Universidade Chique? Bem, Paulo, mesmo bem. Na verdade, queria falar contigo sobre algo. Ah, sim. O quê? Estou a começar uma fundação e quero que o Café do Manuel seja um dos nossos locais parceiros. Vamos oferecer formação profissional e apoio educacional a pessoas na comunidade que precisam. Interessado? Os olhos do Paulo iluminaram-se. Queres dizer como ajudar as pessoas a tirarem o equivalente ao 12º ano e aprenderem novas competências? Exatamente. E fornecer cuidados infantis durante as aulas e ajudar com colocação de emprego depois. Quero dar às pessoas o mesmo tipo de oportunidades que eu tive, mas sem terem de esperar 24 anos por um milagre. Conta comigo, disse o Paulo sem hesitação. Este lugar sempre foi sobre mais do que servir comida. É sobre servir a comunidade. Enquanto me sentava naquele familiar banco vermelho de vinil, olhando à volta do café onde a minha vida mudara para sempre, pensei no poder dos pequenos momentos. Uma assinatura num cheque, uma fotografia escondida num livro, o segredo de uma mãe carregado durante 24 anos. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do meu pai. Orgulhoso de ti, Milda. Mal posso esperar para ver o que constróis a seguir. Sorri e respondi. Obrigada, pai. Aprendi com o melhor, mas a verdade era que aprendera com ambos. Do meu pai, aprendi sobre visão e determinação, sobre construir algo significativo do nada. Da minha mãe, aprendi sobre sacrifício e força, sobre proteger as pessoas que amamos, mesmo quando nos custa tudo. E de ambos, aprendi que o amor não tem data de validade, que por vezes as ligações mais importantes das nossas vidas são as que parecem perdidas para sempre, à espera do momento certo para se revelarem de novo. A assinatura que parecerá algo tão pequeno, apenas um nome escrito em caligrafia fluida num documento, desbloqueará uma vida inteira de amor que fora escondida. Trouxera juntos duas pessoas que nunca pararam de se amar. E dera-me o pai com que sempre sonhara. Às vezes pergunto-me o que teria acontecido se não estivesse a trabalhar naquele dia, se o Geraldo tivesse ido a um restaurante diferente, se não tivesse notado a assinatura dele. Mas depois lembro-me do que o meu pai me disse sobre destino e timing. Tudo acontece quando deve acontecer, Catarina. Dissera ele. A tua mãe e eu não estávamos prontos para estarmos juntos quando éramos adolescentes. Precisávamos de crescer para nos tornarmos as pessoas que devíamos ser. E tu precisavas de te tornar a mulher forte e independente que és antes de poderes lidar com um pai como eu na tua vida. Ele tinha razão. O timing fora perfeito.
mesmo que tivesse levado 24 anos. Todos precisáramos de nos tornar quem devíamos ser antes de podermos tornar-nos uma família. Agora, enquanto trabalho para ajudar outras famílias a encontrarem o caminho de volta umas para as outras, enquanto vejo os meus pais redescobrirem a sua história de amor, enquanto construo a minha própria vida com a fundação de tudo o que me ensinaram, estou grata por cada reviravolta que nos trouxe a este momento. A assinatura que mudou tudo não era apenas o nome do meu pai num pedaço de papel. Era um símbolo de todo o amor que esperara pacientemente pelo momento certo para se revelar. Era prova de que algumas ligações são tão fortes que sobrevivem décadas de separação e ainda trazem as pessoas de volta quando o tempo é certo. E era um lembrete de que, por vezes, as descobertas mais extraordinárias acontecem nos lugares mais comuns, como um pequeno café de vila onde uma empregada de mesa reconhece a assinatura do pai e muda 3 vidas para sempre. Uma história absolutamente bela sobre o poder do amor que transcende o tempo e os segredos que guardamos para proteger as pessoas de quem cuidamos. O que achas da decisão da Lina em esconder a existência da Catarina do Geraldo? Diz-nos os teus pensamentos nos comentários abaixo. Se foste tocado por esta incrível história de família, perdão e segundas chances, por favor mostra o teu apoio carregando no botão de like e assegura-te de subscrever para mais histórias inspiradoras que provam que o amor sempre encontra um caminho. Não esqueças de clicar no sino de notificações para nunca perderes um upload. Obrigado por assistires e vemo-nos no próximo.